Então, falando dessas revisões, que é muito comum para quem já atua, para quem já é operador do direito, que são as revisões quando você tem processos trabalhistas que reconhecem vínculos trabalhistas, é feita a anotação de carteira ou por homologação de sentença judicial trabalhista ou por condenação, há uma determinação de anotação na carteira e que essas contribuições devidas ao período de anotação na CTPS sejam pagas pelo empregador para o processo trabalhista. Então, o empregador ele é condenado a pagar as diferenças, os reflexos, tudo aquilo relacionado às verbas trabalhistas, mais as contribuições previdenciárias devidas naquele período. Mas e o INSS aceita essas contribuições para você retificar o seu CNIS e levar essas contribuições administrativamente para incrementar o seu tempo de contribuição e, claro, incrementar os valores que poderão ser levados em consideração quando do cálculo do salário de benefício e da sua renda mensal inicial? O INSS ele tem a obrigação de aceitar essas parcelas reconhecidas no processo trabalhista. O INSS muitas das vezes ele não reconhece essas parcelas. O INSS muitas das vezes ele tem a alegação, isso já é administrativamente muito conversado e já discutido, que eles não participaram da demanda trabalhista. Então, eles não têm a noção do que foi discutido no processo trabalhista. Então, quando eles vão participar do contraditório, eles entendem administrativamente, no âmbito da AGU, que eles não são obrigados a aceitar aquilo que eles não participaram, não anuíram com relação àquilo. Por mais que tenha contribuições pagas, o empregador vai emitir uma GPS, uma guia da Previdência Social, vai pegar ali o período todo e fazer a contribuição única daquele valor todo que está sendo discutido ali. É feito um cálculo pelo processo trabalhista, pela Contadoria Judicial da Justiça do Trabalho ou pelo próprio INSS, que pode até apresentar esse cálculo, ou a parte mesmo, o reclamante pode apresentar esse cálculo com os descontos relacionados à contribuição previdenciária e o empregador vai e paga, porque o juiz vai homologar aquela decisão, aquela determinação com relação aos valores. Então, se houve reconhecimento, se houve homologação judicial, há um reconhecimento de veracidade de tudo aquilo que foi proposto e trabalhado no processo trabalhista. Não há o porquê do INSS não aceitar isso. Então, se o INSS não aceitar administrativamente um pedido de retificação de CNIS, de complementação de dados de CNIS, feito pelo meu INSS, hoje é feito tudo pelo meu INSS nesse caso, o que você vai fazer? Você vai mover uma ação judicial no âmbito da Justiça Federal, pode ser no âmbito dos Juizados Especiais Federais, como normalmente é mais comum, eu já estou acostumado a ver muitas ações assim, mas se houver reflexos muito grandes, os salários forem grandes, e dentro da apuração do valor da causa, previsto ali no artigo 260 do Código de Processo Civil, pegando as 12 parcelas vincendas a partir do ajuizamento, mais todas as parcelas vencidas a partir da data de entrada do requerimento, somadas essas parcelas, se passar de 60 salários mínimos, é obrigatório que se ajuize na vara federal comum, não nos juizados especiais federais. Mas muitas das vezes, os valores às vezes não são tão grandes, então a competência do juizado especial federal, desde o início, já é assegurada com base nessa prerrogativa do Código de Processo Civil pela sistemática do cálculo do valor da causa, do artigo 260 do Código de Processo Civil. Agora, existem benefícios como uma apostadoria especial, uma apostadoria programada por tempo de contribuição. Detalhe, hoje, depois da reforma da Previdência, não há mais apostadoria por tempo de contribuição para os novos, para aqueles que se inscreveram depois de 13 de novembro de 2019. Você vai mover uma ação, por exemplo, nos Juizados Especiais Federais, você vai pedir o reconhecimento judicial que aqueles valores que foram pagos a título de contribuição previdenciária numa ação trabalhista sejam reconhecidos e levados em consideração para se atualizar os dados do CNIS, então constar aquele período com salários de contribuição para serem apurados no momento oportuno e serem averbados pelo INSS por meio da Agência da Previdência Social. Agora, tem um detalhe muito interessante aí. Quando você entra na Justiça, você tem mais formas de convencimento do magistrado, porque a jurisprudência alargou esse tema. No INSS, não. O INSS, para ele aceitar esse tempo de contribuição que foi reconhecido na Justiça do Trabalho,
Um dos grandes erros que a gente vê dentro de ações trabalhistas, os advogados às vezes não prestam atenção com relação a isso, ou às vezes poderiam ter mais cuidado com relação a isso aí, no momento de se pagar a contribuição previdenciária, é que o advogado do empregador, que é condenado a se dar a carteira daquele empregado, pagar as diferenças e pagar as contribuições previdenciárias, ele não deveria pagar uma cota única. Ele deveria discriminar aqueles valores em várias parcelas, em vários GPS, fazendo a apuração de todos os valores que estão sendo indenizada a própria Previdência Social, porque não foi feito o reconhecimento naquele período. Então, o que você está fazendo ali é uma indenização à Previdência Social. Você não pagou aquele período. Dentro do CNIS existe um vácuo. Então, quando você vai na Instrução Normativa 77 ou no RPS, ali está claro que é uma indenização que você está fazendo para a Previdência Social. Então, você tem que demonstrar que mês a mês, utilizando as alíquotas de cálculo, utilizando essas parcelas com relação a juros e correção monetária de todo o período, foi aplicado naquele valor para chegar àquele total que é pago em razão de uma ação trabalhista. Qual é o grande erro? Pega-se o valor total, paga numa cota única e que aqui uma guia só o INSS aceita aquilo como válido, porque ali está subentendido que houve um reconhecimento judicial de um determinado tempo que a guia por si só não fala nada. Aí a pessoa vai, digitaliza todo o processo trabalhista e manda pelo meu INSS. O servidor do INSS não vai perder tempo de ver isso aí. Por quê? Porque ele não aceita, porque o que está ali dentro dessas normas administrativas não é isso. Me junte o processo trabalhista na íntegra, que eu vou aceitar para fazer a retificação ou atualização do seu CNIS. Não vai fazer. Ele não vai fazer isso. Então, cuidado quando estiver numa ação trabalhista, o cuidado de se imprimir várias guias e se pagar várias guias para que se pulverize esses valores devidamente atualizados em cada uma das competências, para que você sim consiga comprovar o período anotado na CTPS para o INSS considerar válida aquela averbação de tempo, mais as contribuições que foram pagas a posteriori. Você indenizou a Previdência Social, posteriormente, você fez contribuições extemporâneas, porém de um vínculo judicial reconhecido por uma autoridade investida de poder, que é a autoridade judicial. Só que para o INSS, se isso não estiver escrito expressamente nas normas administrativas, como não estão escritas essas normas, expressamente do jeito que eu estou falando aqui, ele não vai aceitar. Você vai ter que recorrer a um processo judicial no âmbito da Justiça Federal para ter esse tipo de reconhecimento. Aí é que existe uma grande sacada, vamos dizer assim, no âmbito da Justiça Federal. Lá na Justiça Federal, você pode utilizar como presunção relativa a própria CTPS para comprovar que aquele vínculo que foi anotado na carteira, ele sim é realmente devido. Por quê? Porque se houve a anotação na carteira, presume-se de forma relativa, né? Ou seja, cabe prova em contrário, que aquele tempo anotado na carteira é válido sim para todos os fins de direito, inclusive para benefícios previdenciários, diferentemente do INSS, que ele não entende assim. A jurisprudência tem jurisprudência que entende assim. O STJ tem jurisprudência sim. A TNU, a Turma Nacional de Uniformização, tem jurisprudência sim. Turmas recursais em todo o Brasil entendem sobre a presunção relativa da CTPS para fins de reconhecimento de tempo trabalhista no recálculo de renda mensal inicial. Tem que ficar ligado nisso aí. E quando você junta a documentação, que aí junta todo o processo trabalhista no processo judicial também. O juiz não vai ler esse processo, pode ficar tranquilo. O assessor não vai ler esse processo trabalhista de início ao fim. É inútil você ficar discutindo ali questões trabalhistas dentro de um processo judicial. O que já foi trabalhista já está morta. Você já discutiu, já é questão já pacificada, não se fala mais nisso. Você tem que juntar documentos que são realmente importantes para aquele reconhecimento ali naquela ação judicial. Por quê, meus amigos? Por uma razão muito simples, você está buscando o reconhecimento de uma relação jurídica previdenciária. Não é uma relação trabalhista, a relação trabalhista já passou. Você não tem que provar para o juiz federal que você entrou com a ação, você ganhou, aqui está a sua tese, você juntou sua petição, aqui está a decisão de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Não interessa para o juiz federal isso aí. O juiz federal não está nem aí para o processo trabalhista. Se você juntar apenas as peças importantes, que são as decisões,
mais os documentos que comprovam que houve contribuição previdenciária recolhida, é o suficiente para o juiz, mais a CTPS que foi anotada em razão do reconhecimento judicial. É o suficiente para a justiça, para que haja o reconhecimento judicial desse tempo trabalhista e para haver a revisão ou a atualização dos dados do CNIS e se fazer valer esse tempo reconhecido na justiça laborativa dentro do INSS.